primeiros 100 mil reais investidos é um grande marco que muitos investidores sonham em alcançar, mas poucos realmente conseguem atingir esse objetivo. E não é porque falta dinheiro, na maioria das vezes é porque falta um plano claro a ser seguido. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. O passo a passo que eu seguiria para sair do zero e atingir os meus primeiros 100 mil reais investidos. Então vem comigo que eu vou compartilhar tudo com você. Mas antes de ir para a tela do meu computador, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Emily Garbelotto e aqui no canal, além de documentar toda a minha jornada saindo do zero até os meus primeiros 100 mil reais investidos, eu também te ajudo a tomar decisões mais conscientes e mais inteligentes com o seu dinheiro. Então já te convido a se inscrever aqui no canal. Estamos chegando aí aos 8 mil inscritos, quero muito bater os 10 mil inscritos, conto muito com a sua contribuição. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui quando foi que você começou a tua jornada como investidor ou como investidora. E agora, sem enrolação e direto ao ponto, vamos começar o vídeo. Eu também estou nesse processo rumo aos meus primeiros 100 mil reais investidos. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, né, para quem já me acompanha há um pouco mais de tempo, esse ano vai ser o ano do 100k. Comenta aqui embaixo para eu saber quem que está me acompanhando nessa jornada rumo ao 100k. Mas como eu estava falando para vocês, esse ano de 2026, em maio, vai completar 3 anos desde quando eu comecei a minha jornada como investidora rumo a esse grande marco que é os meus primeiros 100 mil reais investidos. É muito legal quando a gente bate 1.000 reais, 10 mil, mas eu acredito que 100 mil é um grande marco, porque a partir dos 100 mil é que realmente a gente consegue ver o nosso dinheiro trabalhando pra gente com mais força, sabe? Porque nos primeiros anos, o que mais vai fazer diferença pra gente construir patrimônio é a nossa capacidade de gerar renda. Não tem jeito. Você precisa focar muito nos seus aportes nos primeiros anos. E para isso, né, a gente tem que deixar de fazer muita coisa para conseguir coisas melhores no futuro. Não tem como a gente conseguir abraçar o mundo, conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa definir o que é a prioridade, né, do momento. E foi isso que eu fiz quando eu comecei a minha jornada como investidora. Então eu defini ali quanto que eu precisaria investir todos os meses, em quanto tempo eu gostaria de chegar nesse objetivo de 100 mil, e com isso em mãos eu comecei a ter muito foco, muita disciplina, e desde então eu invisto todos os meses. Eu quero compartilhar com vocês agora a minha carteira de investimento para vocês verem um pouco como que eu me organizo para chegar nesse objetivo de 100 mil reais investidos. E assim que eu finalizar aqui de mostrar minha carteira de investimento para vocês, eu vou fazer um planejamento ali junto com vocês na prática de como que vocês montam o plano para chegar em 100 mil reais investidos. Como vocês estão vendo aqui, essa é a planilha que eu faço o controle dos meus investimentos. Para quem já me acompanha aqui um pouco mais de tempo, sabe que eu sempre falo nos vídeos que eu utilizo duas formas para fazer a gestão da minha carteira de investimentos. A primeira delas é pela Status Invest, onde eu conecto a minha carteira de investimentos com a B3 e automaticamente, conforme eu vou comprando, os ativos vão se atualizando lá. Somente ativos ali do exterior, criptomoedas que eu preciso registrar a transação de forma manual. Mas aí toda essa questão eu acompanho pelo Status Invest, preço médio, quantidade de cotas e a gestão da carteira mesmo. Aqui nessa planilha eu gosto mais de fazer um acompanhamento do meu patrimônio, de quanto que eu tô aportando em cada ativo no mês, para ver como que tá diversificada a minha carteira de investimento, porque é muito importante você ter uma carteira de investimentos diversificada em diferentes classes de ativos. Dessa forma você consegue ganhar sempre em um lado da moeda, sabe? Do que você colocar todos os seus ovos numa única cesta. Imagina essa cesta, cara, você perde tudo, entendeu? Então, por isso que eu me sinto mais segura tendo uma carteira de investimentos diversificada. Quando eu falo uma carteira de investimentos diversificada, não significa que você precisa investir em várias classes de ativos. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta só de investir em ações, tenta diversificar entre os setores. Se você é uma pessoa que gosta de investir em fundos imobiliários porque cai ali, né, o dividendo todos os meses e você está buscando a renda, tenta diversificar entre os setores de fundos imobiliários também. Então sempre tem uma forma de diversificar e você não colocar todo o seu dinheiro em um único ativo. E aqui na planilha eu coloco todos os ativos que eu tenho na minha carteira, coloco também o meu patrimônio atual. O dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 31 de março, então com o aporte que eu fiz nesse mês de março, que foi de
R$ 2.370, eu alcancei o patrimônio aqui de R$ 65.976 centavos, tá? Então, é assim que eu tô finalizando a minha carteira de investimentos no mês de março. Aí, os próximos aportes que eu for fazer no mês seguinte, vocês vão conseguir acompanhar, porque eu tô registrando todos esses meus passinhos, né? Rumo à minha independência financeira aqui com vocês. Tem a nossa playlist com o 100K, que lá tá registrado todos os aportes que eu vou fazendo. Qual que é a minha estratégia de investimento? Eu quero ter 40% em fundo imobiliário, 15% investido no exterior, 5% investido em criptomoedas, 20% em renda fixa e 20% em ações. E atualmente eu tô chegando bem próximo já das porcentagens que eu defini que eu quero ter, que eu quero seguir como estratégia aqui para minha carteira. Então, por exemplo, fundo imobiliário, eu quero ter 40, tô com 43. Exterior, eu quero ter 15, tô com 16. Criptomoedas, quero ter 5, tô com 3,9. Renda fixa eu quero ter 20%, tô com 16, e ações eu quero ter 20, tô com 19. Então, aos poucos eu tô chegando ali nas porcentagens que eu defini. Mas não vai, eu acredito que é difícil bater ali sempre as porcentagens certinho. Até porque eu vou aportando conforme o mercado, assim, também. Por exemplo, o dólar caiu recentemente. Eu comecei a aportar nos meus ativos que estão dolarizados, né? Os ETFs americanos que eu invisto, em criptomoedas também. Então, independente da minha porcentagem estar abaixo do que eu defini, eu não aporto só por conta disso, tá? Eu analiso um contexto geral aqui da minha carteira de investimento para escolher no que está valendo mais a pena aportar nesse mês. E aí eu vou registrando aqui, né, os aportes que eu vou fazendo, vai somando aqui no que aportar esse mês. Mas como eu falei, eu faço uma análise ali geral da minha carteira, do cenário também, para ver o que tá mais oportuno. E aqui eu coloco só os custos, né, que eu já consigo pagar com os meus dividendos. Tem que atualizar, porque no mês de março foi o mês que eu mais recebi dividendos. Recebi mais de R$ 400 de dividendos sem fazer absolutamente nada. Apenas o meu dinheiro trabalhando para mim. E isso, assim, é poderoso, gente. O poder ali dos dividendos, dos juros compostos. Ainda mais no longo prazo. Tudo bem difícil, né? Como eu falei pra vocês, vai fazer ainda 3 anos que eu invisto. Então, ainda tem bastante coisa que eu quero fazer na minha carteira de investimento, algumas mudanças, mudar algumas porcentagens, mas por enquanto tá fazendo sentido. Então, eu vou continuar investindo dessa forma que eu tô investindo, porque tá fazendo sentido com os meus objetivos, tá? Eu tô querendo falar pra vocês. E aqui eu tenho uma tabelinha que eu faço um registro de aportes. Para esse ano de 2026, eu defini que a minha meta de aporte é R$ 3.000 para conseguir bater R$ 100.000 em dezembro. Então, eu vou registrando aqui, ó. Em janeiro eu consegui 1.327, fevereiro 2.500, março 2.370, e aí vai somando também com o reinvestimento dos dividendos. E aí, se eu não bato a minha meta, ele fica aqui que eu tô 1.670 devendo, né? Menos 500 devendo, sabe, naquele mês. Mas eu já falei no último vídeo de aporte que esses 3 primeiros meses do ano para mim é um pouco mais com mais gastos, né? Então, automaticamente eu vou conseguir aportar um pouquinho menos do que a minha meta. Mas, independente disso, não deixa de ser um excelente aporte, né? Ó, no mês de março, 2.370, fevereiro, 2.500, janeiro, 1.327. Então, ao decorrer dos meses, acredito que eu vou conseguir até ultrapassar a minha meta. Mas isso vocês vão conseguir acompanhar nos próximos vídeos, então já ativa as notificações. E aqui embaixo eu coloco quanto falta para o 100K. Tá? Como eu tô com patrimônio de R$ 65.976, falta R$ 34.099,24 para eu atingir esse meu patrimônio de R$ 100.000 investidos. Então, o que eu quero mostrar para vocês, mostrando a minha carteira de investimento, que é muito possível começar a investir, muito possível você conseguir atingir o seu objetivo. Basta você ter um plano muito bem definido para você conseguir atingir as suas metas, sabe? A gente não consegue a gente não consegue atingir nenhuma meta se a gente não tiver um plano claro, entendeu? E mesmo que você tenha pouco dinheiro, não tem problema nenhum você definir um marco como esse de R$ 100.000 investidos, né? Claro que você pode começar, primeira meta, R$ 1.000, segunda meta, 10 mil. Eu, quando comecei, já falei, minha primeira meta é R$ 100.000 investidos. E todos os meses eu vou aportando como a esse objetivo. E mostrando isso aqui pra vocês, eu quero que vocês vejam que tudo é possível desde que você tenha um plano, desde que você faça um acompanhamento. Não é pegar o valor ali que você tem disponível para investir, tacar lá na corretora e investir em ativos que você nem sabe os fundamentos, nem entende como que a empresa ganha dinheiro, como é que tá as métricas desse ativo, entendeu? Então é muito importante você saber realmente o que você tá fazendo. Mas não precisa ficar encacucado em
precisar saber de tudo para começar. Porque quando eu comecei a investir, eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos. Eu estava ali numa fase na minha vida muito de estagnação, onde já estava ganhando um valor legal, só que eu via que eu não estava construindo patrimônio nenhum. Então, fui lá, como muita gente aqui faz, pesquisei lá no YouTube. Como começar a construir patrimônio? Como começar a investir? Achei uns vídeos doidos lá de fundo imobiliário e falei, o que é isso, né? E fui comprar minhas primeiras cotas de fundo imobiliário para saber como que era. Comecei com R$ 150. Aí no mês seguinte caiu meus primeiros dividendos, R$ 1,80. Eu falei, nossa, esse aqui é o caminho que eu preciso seguir. E logo que eu vi o poder disso, né? Quanto mais cotas eu comprar, maior vai ser o meu rendimento, né? Todos os meses, né? A renda passiva vai aumentando. Então, eu preciso definir, né? Um plano aqui para atingir minha independência financeira o quanto antes. Então, sabendo o que eu queria, né? Tudo começa com uma decisão. Uma decisão de você sair do lugar, uma decisão de você fazer algo diferente, pensar no teu futuro. Eu sempre falo lá no meu perfil do Instagram que tem muita gente vivendo agora, mas esquecendo que lá na frente o futuro vai cobrar, entendeu? Você mesmo vai se arrepender de não ter começado agora. Sempre me perguntam lá na caixinha de perguntas do Instagram. Inclusive, se você não me segue, meu arroba é Emily Garbelotto. Ai, Emily, quando que é o melhor momento para começar a investir? É bom começar agora? Esse mês tá bom, gente? O melhor momento para começar a investir foi há 10 anos atrás, e o segundo melhor momento é agora. Então não perca tempo, independente se você tem R$ 50, 20, 10, tem cotas de fundo imobiliário que são básicas 10, que custam em média R$ 10. Tem excelentes ações de empresas que já são consolidadas no mercado, que custam ali R$ 20, R$ 30. Você parar aí para pensar o que você fez com R$ 20, R$ 30 no mês passado, nesse mês, inclusive, né, a gente tá no final do mês, você vai ver que você gastou com besteira, gastou com coisa assim desnecessária, sendo que você poderia estar começando a colocar o primeiro tijolinho da tua independência financeira, porque é começando com pouco que a gente consegue evoluir. Eu vejo muita gente não conseguindo conquistar nada na vida porque a pessoa fica esperando ter tudo do bom, tudo do melhor, tá? Com os melhores equipamentos, sabe? Esperando o melhor momento para começar. O melhor momento nunca vai chegar. Já deixo claro para você. Desde quando eu tomei essa decisão, eu montei o meu plano, né? Esse é meu objetivo, eu quero atingir os meus primeiros R$ 100.000 em 3 anos, 5 anos era assim, meu prazo máximo. E o meu prazo ali, ok, era 3 anos. Ainda vai fazer 3 anos que eu invisto, né? Então, eu tô dentro ali do meu prazo. Mas aí eu defini meu prazo, defini quanto que eu teria que aportar todos os meses para alcançar esse objetivo. E nesse planejamento é muito importante a gente saber que não é só os investimentos que vai deixar você rico, porque os investimentos eles vão assim redobrar, né, multiplicar com base no valor que você colocou. Se você colocou R$ 50, não fique esperando, né, cair um rio de dinheiro, porque o valor que vai multiplicar vai ser sobre o montante ali que você colocou, R$ 50. Então, além de você começar a ter esse controle financeiro melhor, né, para você conseguir fazer sobrar mais dinheiro, muitas vezes você vai chegar que não vai ter onde mais cortar, não vai ter o que mais economizar. E aí, o que você vai ter que fazer? Fazer mais dinheiro, entendeu? Aumentar a tua capacidade de gerar renda. É isso que vai fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei com 150, mas depois que eu fui vendo, né, a engrenagem acontecendo, eu falei, não, agora eu preciso ganhar mais. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? E hoje eu tenho 6 fontes de renda e eu não preciso sair de casa para conseguir fazer dinheiro com nenhuma delas. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo de como aumentar as fontes de renda, mas foca no que eu tô falando aqui. Além de você investir teu dinheiro todos os meses, você também precisa estar pensando em como que você vai fazer para ganhar mais dinheiro. E aí, com base nisso, você vai estar vai estar montando o seu plano de independência financeira, o teu plano para atingir os primeiros R$ 100.000 investidos. Eu tenho essa planilha aqui. E eu tenho essa planilha aqui que a gente vai conseguir fazer uma simulação, né? O teu plano para alcançar os seus primeiros R$ 100.000 investidos. É uma planilha que é mais para você entender como é que funciona ali a coisa, tá? Não vou contabilizar inflação nos seus aportes, mas é muito importante você incluir, né, a inflação, porque, por exemplo, se der um prazo aqui de 3, 5 anos. Você precisa fazer um ajuste no teu aporte anualmente para quando passar esses 5 anos você ter o mesmo poder de compra. Mas eu não vou contar isso aqui nesse vídeo. Depois eu posso até criar uma planilha para contabilizar a inflação já junto, mas nessa planilha não tá contabilizada. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente precisa definir uma taxa de juros anual. Tá? O que é essa taxa de juros? É quanto o teu dinheiro vai render. Eu vou considerar aqui uma taxa de 1% ao mês, tá?
que é super possível de você conseguir essa rentabilidade com uma carteira de investimentos conservadora. Então, uma rentabilidade de 12% ao ano, 1% ao mês. Um aporte mensal. Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que vai conseguir investir um pouco mais, um pouco menos. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês na descrição do vídeo para vocês conseguirem baixar e fazer a simulação de vocês com base na realidade de cada um, tá? Mas vou colocar aqui um aporte mensal de 2.500 a princípio, né? Só pra gente ir fazendo as simulações aqui. A quantidade de meses eu vou colocar 36, que dá aqui 3 anos, né? Aporte inicial, 0. Então, com essa simulação aqui, a gente já conseguiu até ultrapassar o valor aqui de 100 mil reais investidos, que é o objetivo. Se for o teu objetivo alcançar 100 mil reais em 3 anos, é basicamente esse aqui o cenário, tá? Você vai ter que aportar ali R$ 2.350 por um período de 36 meses, né? 3 anos, com uma rentabilidade de 1% ao mês, né? Como eu falei, é uma taxa super possível e realista de você conseguir com uma carteira de investimento conservadora. Mas a Emily não tem o 2.350 para começar a investir. Então, muito bem, né? Você vai ter que só aumentar o prazo ali para conseguir alcançar esse teu sonho, esse teu objetivo. Então, você pode colocar aqui, ó, um prazo de 120 meses. Aí a gente diminui o aporte para R$ 1.000. Vamos ver quanto que vai dar. Vai dar bastante, ó. 120 meses. 500, 465, vamos ver. Aí. Se você não tem os 2.300 para investir, né, para começar a investir, você pode começar com o que você tem. O mais importante é você dar o primeiro passo, que depois todo o resto fica mais fácil, tá? Então, em 120 meses, tá? Só que daí, nesse caso aqui, 120 meses são 10 anos. Então, você levaria 10 anos para alcançar os primeiros 100 mil reais investidos. E aí, você vai fazendo essas simulações, tá? Pode deixar essa taxa de juros mensal de 1%, mas se você quiser ser mais conservador ainda, pode colocar ali 0,8, 0,9, tá? Que também é um cenário realista, mas 1% acredito que já tá bem conservador. E aí você vai colocando aqui quanto que você pode aportar, vai fazendo essa troca dos prazos. Se você já tem um dinheirinho guardado, você pode colocar aqui como aporte inicial. Então, tenho 5 mil reais guardado, entendeu? Aí já adianta bastante coisa. Em vez de ser 120 meses, vamos tentar aí 110. Se você começar com 5 mil reais, que, sei lá, se você tiver guardado, você já encurta 10 meses, entendeu? Então, você vai fazendo essas simulações. Aqui embaixo, ele mostra o total investido, né? O total acumulado, o total investido e a diferença, tá? Então, vocês baixam essa planilha e cria o plano para vocês alcançarem os 100 mil. Depois, volta aqui nesse vídeo, comenta aqui se você já fez o teu plano, está tudo muito bem claro. Porque, como eu falei no início do vídeo, na maioria das vezes a gente não consegue atingir as nossas metas por falta de dinheiro, e sim porque a gente não tem um plano muito claro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já convido você a se inscrever aqui no canal para estar me acompanhando nessa jornada. Aqui, além de documentar, né, todos os aportes que eu tô fazendo para chegar nos meus primeiros 100 mil reais investidos, eu também compartilho com vocês os meus erros, os meus acertos, insights, também tudo que tá dando certo na minha vida financeira, profissional também, eu compartilho aqui com vocês no canal. Então vai ser um prazer ter você comigo me acompanhando nessa jornada. Já tem mais de 300 vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vão contribuir para tua jornada como investidor ou como investidora. Um abraço para você que assistiu esse vídeo até o final. Temos a nossa comunidade de membros do canal lá no Telegram. Já somos mais de 700 pessoas por lá, todos os dias trocando erros e acertos do mundo dos investimentos. E tem o meu perfil do Instagram também, que meu arroba é mdgabeloto. Lá é uma rede social que eu não posto tanto conteúdo no feed, mas eu tô sempre presente nos stories, documentando meu dia a dia, abrindo caixinha de perguntas para tirar as dúvidas de vocês. Então, todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima!